Prezados alunos, satisfação revê-los mais uma vez, mais uma semana, 12ª semana em nossa videoaula, nossas aulas aí nesse formato. Vocês perceberem pelo calendário, já estamos em junho, já estamos aí no último mês do nosso semestre. O calendário da instituição coloca aí a primeira semana de julho como a semana de avaliações, então isso significa que nós temos aí mais umas 3 aulas nesse formato. Infelizmente, né, não temos previsão de retorno e tudo indica que o semestre ele vai se encerrar nessa modalidade online. Então, né, na próxima semana eu venho aí confirmar para vocês e tudo mais, mas provavelmente a primeira semana de julho nós teremos aí as provas bimestrais, provas essas que provavelmente serão online. Né? Então nós faremos também a nossa prova, assim como vocês fizeram nas outras disciplinas no primeiro bimestre. Né? Eu aqui fiz aí um trabalho ao invés de prova, mas agora no segundo bimestre a gente vai fazer aí essa prova bimestral. Mas isso vai ser objeto aí de confirmação nas próximas semanas. O que importa dizer é que estamos no último mês, então fiquem firmes, fiquem fortes, né? Não desistam agora, que está tão próximo aí de vocês encerrarem esse semestre e esperamos, né, e temos toda a confiança que no próximo semestre estaremos em sala de aula, né, não exatamente como antes, mas em sala de aula para a gente poder retomar aí o curso normal. Bom, avançamos no nosso direito previdenciário, avançamos aí na nossa disciplina, nós já passamos por todos os benefícios, inclusive na última aula a gente viu aí as prestações da Previdência Social, falamos inclusive do seguro-desemprego, como ele é tratado aí fora, né, do âmbito do INSS, fora aí dessa ideia da Previdência, e hoje a gente avança no curso, né? O curso não acabou, a gente ainda tem alguns tópicos a serem observados, e hoje a gente vai falar de um assunto ligado ao direito penal, né? O direito penal no âmbito previdenciário, ou melhor dizendo, os crimes previdenciários. Então é isso que a gente vai falar na aula de hoje. Fiquem atentos, os slides estão sempre disponíveis lá no portal do aluno, no AVA, para vocês acompanharem. E ao longo da aula de hoje, a gente lança também aí a questão semanal para vocês responderem, como já é de costume. Então acompanhe aí nos slides. Quando a gente fala de crimes contra a Previdência Social, a gente está ingressando na esfera do direito criminal. Né? Não existe aí um âmbito próprio, né, governamental, que cuida dos crimes contra a Previdência, não. É tutelado aí pelo direito penal. O titular da ação é o Ministério Público, como a gente está falando aí da Previdência Social, é o interesse público que predomina. O Ministério Público sempre vai estar atuando aí como titular dessa ação penal. O único objeto e o que diferencia e por que a gente está falando disso nesse momento em direito previdenciário é porque quem envolve, quem é envolvido e quem é prejudicado nesse tipo de delito é a Previdência Social, o seu patrimônio, aí, a sua atuação, o seu correto funcionamento. Então, né, esses crimes da Previdência Social que a gente vai ver hoje, de um modo geral, todos eles, né, e aí a gente tem esse slide, esses crimes contra a Previdência, na verdade, são golpes, né, são formas aí de sonegar ou evitar o pagamento ou se aproveitar indevidamente de um benefício. Né? Então, são fraudes que são cometidas aí contra o INSS, contra a Previdência Social, ou seja, contra o Estado brasileiro, né? Contra esse sistema em si. Então, basicamente, o que acontece? Ou é uma fraude na questão do custeio, um crime na questão do custeio, ou pode ser aí uma fraude, né, algo ilícito cometido para se obter um benefício. E aí existem aqueles detalhes, né? Pode ser algo advindo do beneficiário, do segurado que vai cometer essa fraude, ou pode acontecer do servidor público, né? Lá dentro do âmbito da Previdência Social também cometer aí algum crime. É mais ou menos esse o cenário que a gente vai ver na aula de hoje, elencando cada um dos crimes. Mas esses crimes, na sua média, na sua generalidade,
qual é aí o perfil, né, desses crimes? Então é aquilo, né? Qual é o crime que pode ser cometido com benefício ou serviço, né? Então ocorre a implantação, a modificação, a supressão total de determinado benefício ou serviço, porém, né, sem ofensa ao custeio, ou seja, algo que era devido, mas outro foi concedido no lugar, ou foi modificado, foi colocado aí uma documentação ilícita para mudar de benefício. Então, existe a possibilidade do crime ser só com o benefício ou serviço, e existe a possibilidade do crime ser aí somente inerente ao custeio, né? Basicamente aí a gente está falando da parte tributária, da parte contributiva, quando sonega o tributo, que é a contribuição previdenciária e as contribuições específicas para o custeio da Seguridade Social. Então pode ser só com relação ao benefício, só com relação ao custeio, mas de um modo geral acaba sendo mista, né? Quando a pessoa frauda um benefício, geralmente era frauda para receber a mais, para receber algo que não deveria. E aí sim a gente está tendo um crime misto, de natureza mista, no sentido de que tanto o benefício ele é adulterado, como também o custeio, né? Está saindo mais caro aí para a Previdência Social, então apresenta aí essa natureza mista. E em todos os casos, a gente tem que a conduta do agente criminoso deve ser dolosa, deve-se ter a intenção de fraudar o benefício ou fraudar o custeio, né? Reduzir o custeio aí, ou deixar de pagar esse tributo. Então vejam que os tipos penais que a gente vê de agora em diante, eles vão ter essa tônica, essa característica de ser dolosa, ou seja, tem que ter intenção do agente aí para ser caracterizado o crime, né? Não existe a modalidade culposa. E quais são esses crimes? É o que a gente vai ver a partir de agora. Os tipos penais, né? Vocês que já tiveram direito penal, parte especial é mais ou menos a mesma lógica. A gente vai fazer uma varredura aí sobre os tipos penais, começando com a apropriação indébita previdenciária. É a mais importante, né? É a mais importante, é aquela que realmente entra em evidência, né? Eu já fui consultado, por exemplo, por empresários, por empresas, enfim, clientes, que me perguntaram qual tributo, né, eu recomendo não deixar de pagar, né? Aquela lógica. O empresário não consegue pagar todos os tributos. Qual é a que você sugere jamais deixar de se pagar? É a parte previdenciária, a parte que é retida do empregado, né? Então lembrem, aí vocês precisam se recordar daquela aula de custeio da Previdência Social, em que parte da Previdência é custeada pelo próprio segurado. Só que quem é empregado seletista, quem faz a retenção desse valor do segurado é a empresa. Então a empresa retém do seu salário e repassa para o INSS. Esse valor é que caracteriza, caso não seja repassado, caracteriza aí a apropriação indébita previdenciária, né? Então está lá no Código Penal, artigo 168A, expresso falando deixar de repassar à Previdência as contribuições recolhidas dos contribuintes, ou seja, do funcionário, na forma e prazo legal, pena de 2 a 5 anos. Então vejam a relevância desse tipo penal. Pode chegar a 5 anos, ou seja, né, vai lá, foge do regime aberto, ele não tem como ir lá para o juizado fazer lá a suspensão condicional do processo. Não, é uma ação penal que vai tramitar, né, na vara criminal comum e pode levar a um regime fechado. Aí ele tem a condição, tem capacidade, né, para isso. O que está se tutelando aí? O patrimônio da Previdência Social, né? As pessoas estão se apropriando desse dinheiro indevidamente. O funcionário é lesado de uma forma indireta somente, né? Porque se o funcionário comprovar que ele era empregado naquela época, basta ele demonstrar isso para o INSS que ele não vai ter prejudicado o seu benefício. A sua aposentadoria e tudo mais não vai ser prejudicada pela falta do recolhimento pela empresa desse valor.
Qual é o prejuízo indireto? É que o empregado vai ter que comprovar, né, que ele trabalhava naquela época. Mas, enfim, é uma prova fácil, um simples registro na CLT supre aí qualquer documento. Então, indiretamente, o empregado aí pode ter um prejuízo, mas muito mais formal. O objeto material, né, o que está sendo tutelado, é o valor da contribuição previdenciária. É um delito omissivo próprio, né? Omissivo próprio só pode ser praticado por conduta omissiva, ou seja, deixar de pagar, né? Ou seja, deixar de fazer algo que era obrigado por lei. E, né, para caracterizar esse crime, ele deve ter descontado do funcionário, né? Deve ter feito a retenção aí do salário do funcionário, né? Se ele não fez a retenção, ele não está se apropriando de nada, né? Então vejam que o crime é apropriar-se indevidamente daquilo. Então apropriar-se é ficar com aquilo que não é seu, ou seja, né, pegar algo e ficar para você algo que não é seu, algo de terceiro, que deveria ter sido repassado, né? Então, se você não se apropriou, você não está cometendo aí o crime de apropriação indébita previdenciária. Essa ação é pública e incondicionada, né? Então, é uma ação aí proposta pelo Ministério Público Federal, que, aliás, é a tônica desses tipos penais que a gente vai ver hoje. Vejam, quem que está sendo lesado aí? O patrimônio da Previdência Social. Previdência Social é vinculado ao INSS, que é uma autarquia federal. Então, automaticamente, toda a questão envolvendo o INSS, ela é acompanhada e conduzida pela Polícia Federal. Então, um inquérito que vai apurar esse crime vai ser lá na Polícia Federal. E caso o inquérito, né, se apure aí essa falta ou esse crime, vai para o Ministério Público Federal, que vai ingressar com uma ação federal, uma ação criminal federal lá na Justiça Federal, né? Então, é esse caminho aí que acontece. Quais são as características, né? É um delito próprio, que só pode ser cometido aí pelo substituto tributário, ou seja, aquele que tem o dever de fazer a retenção, descontar, né? Então, é uma categoria específica que vai ser aí classificada e enquadrada, né, como o réu, o sujeito passivo dessa ação. É um crime de delito formal, ainda que tenha uma discussão acerca da sua natureza, se você precisa efetivamente lesar, ou se basta você não repassar esse dinheiro, né? Então o STF, esse autor aqui, essa doutrina que eu me utilizei, que é o Pedro Lenza, ela traz aí uma característica formal, basta deixar de repassar, mas o STF ele considera-se que é um crime material, né? A apropriação indébita exige aí o resultado lesivo, exige-se aí, né, não o simples deixar de fazer, mas exige-se aí a comprovação do dano, né? Então tem aí a posição do STF. E é um crime, assim como a gente falou, que vale para todos, é um crime doloso, né? Exige-se uma conduta intencional da pessoa, né? Culposa não existe porque não há previsão no Código Penal, dentro do princípio da tipicidade aí, que vocês já viram em direito criminal, se não está expresso, não existe aquele crime, né? Então, dessa forma, se não existe a modalidade culposa, não tem como você querer criar algo que não está expresso na lei, né? Então, o primeiro crime de apropriação indébita previdenciária. E, de certa maneira, esse crime aqui é o que mais tem incidido, que mais tem pego aí empresários, que mais tem aí atingido, né, esse tipo de classe. Então, esse tributo ele é visto com muito cuidado aí pelas empresas. Bom, a apropriação indébita previdenciária, ela tem um detalhe que, né, aí vocês podem perguntar e fazer aquele questionamento no sentido de, mas professor, eu nunca vi ninguém ser preso em razão disso. Realmente, preso acaba que quase ninguém acaba indo para o regime fechado
porque a própria lei, só que aí não é o Código Penal, existe uma lei lá de 2003 que coloca de forma expressa que, caso você venha a realizar o pagamento daquele tributo, extingue-se a punibilidade. Ou seja, né, o que acontece na prática? O empresário que porventura venha deixar de fazer esse repasse à Previdência Social do valor, em algum momento a Polícia Federal vai ser instada aí a abrir um inquérito, e nesse momento, quando chega a Polícia Federal, o empresário ele é intimado a prestar um depoimento, prestar esclarecimentos. Quando chega no âmbito da polícia, que é o início aí praticamente do processo criminal, que depois vai só para o Ministério Público, é interessante como o empresário ele arranja dinheiro para pagar aquele tributo. Né? Ele vai dar um jeito de pagar aquilo, porque ele não quer ter problema criminal contra ele. Então, o que ele faz? Ele vai lá e parcela, ou ele vai lá e paga esse tributo. Né? Então, o parcelamento ou pagamento é, o parcelamento suspende a exigibilidade até finalizar o pagamento, aí pagou a última parcela extingue, ou o pagamento aí do montante ele vai suspender, vai extinguir a punibilidade, ou seja, não vai ter aí a aplicação, né, então, da pena. Então, vejam que é um crime que assusta o empresário e faz ele se mexer para regularizar aquela situação. Agora, ir preso efetivamente, aquela pena de reclusão, não é comum, é bastante raro, porque existe essa válvula de escape, vamos dizer assim, de você pagar o débito e se livrar da acusação penal. Bom, vamos fazer aí uma pausa nos nossos slides para fazer a já famosa questão semanal. Né? A questão semanal, vocês já estão acostumados, já estão aí há 2, 3 meses fazendo toda semana. Como é que ela funciona? Deve ser enviada de maneira individual para o e-mail que aparece aí na tela para vocês. Essa questão tem que ser enviada sempre para o dia da aula da semana subsequente, em que a gente está divulgando o vídeo. A gente está divulgando esse vídeo na primeira semana de junho, de modo que o dia da aula da semana subsequente, quintas-feiras, né, eram nossas aulas, a quinta-feira da semana subsequente é dia 11 de junho. Então, dia 11 de junho é o prazo final para vocês me enviarem por e-mail a resposta dessa questão. E a questão que eu lanço para vocês é a seguinte, né, a gente viu aí, e até aproveitando esse contexto de crise, a gente viu que a apropriação indébita previdenciária é deixar aí de pagar um tributo, deixar de pagar essa contribuição previdenciária. Vamos imaginar hoje, nesse contexto de crise global e especial brasileira, em razão do coronavírus, vamos imaginar que o empresário ele simplesmente teve seu fluxo de caixa aí severamente afetado. Ele vinha contribuindo normalmente, ele vinha pagando seus tributos regularmente, mas de repente o negócio dele foi fechado em razão do coronavírus, ele não tem mais receita e ele não pagou mais, ele não repassou esse dinheiro para a Previdência Social. Né? Ele simplesmente deixou de pagar porque ele não tinha mais dinheiro, o dinheiro do caixa dele acabou, ele não conseguiu mais pagar esse tributo. A minha pergunta é, nesse contexto de crise, de tudo parado, esse empresário que deixou de pagar porque simplesmente ele não tinha dinheiro, ele está cometendo o crime de apropriação indébita previdenciária, vejo que nós temos aí como premissa que ele reteve esse valor do empregado. Então, a minha pergunta é, nesse contexto de crise, nessa situação de gravidade financeira dele, a hora que ele deixa de repassar esse dinheiro, mesmo justificado por esse problema financeiro, ele está ainda assim cometendo crime? Então, essa é a minha pergunta aí para vocês responderem até dia 11, desculpe, de junho, no e-mail. Os nossos slides, já no sétimo slide, a gente vem trazer um outro tipo penal, um outro tipo de delito, um outro crime, que é o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Né? Então, veja, enquanto que a anterior é aquela que o empresário deixa de repassar um dinheiro que não é dele, aqui é a parte específica da empresa, é você deixar de pagar esse tributo, né, o tributo que é seu. Nós temos aí
a parte do empregador, né, a contribuição previdenciária patronal, que a gente chama aí. Vejam, a lógica é a mesma, né? O objeto jurídico é a Seguridade Social, a proteção, objeto material é a folha de pagamento, né? A própria contabilidade da empresa, o sujeito ativo continua sendo aquele responsável pelo pagamento do tributo, ou seja, o responsável e o representante legal da empresa. O sujeito passivo também é o Estado, né, é o INSS aí como um todo, e a conduta, né, o que leva a esse crime é suprimir ou reduzir aí a contribuição social previdenciária ou qualquer acessório. Vejam que aqui nós temos o elemento doloso, né, não é simplesmente deixar de pagar, tem que ter o dolo nessa questão da sonegação da contribuição previdenciária. Como é o INSS, como é o Estado envolvido, a ação aí ela é conduzida pelo Ministério Público Federal, também na Justiça Federal, assim como todas as demais que a gente falar hoje. Ação penal pública incondicionada. Quais são as características, né, a classificação desse delito de sonegação? É um crime omissivo próprio, né, só pode ser praticado aí pela conduta de deixar de recolher, e próprio porque é só aquele indicado pela lei tributária como responsável pelo pagamento. Né? Então não é general, não é geral, não é um crime que atinge a todos, não. É só um grupo específico, por isso que ele é próprio. Aqui esse autor, né, que é o Pedro Lenz, ele continua colocando que ele entende como um crime de natureza formal, basta deixar aí de pagar o tributo, não importa o resultado. É um crime doloso, que, assim como todos os demais, precisa da intenção do agente, cometido aí de forma livre, né, não há nenhum método específico, não há nenhum rito a ser realizado para se cometer o crime, unissubsistente, praticado com apenas um ato, né, do sujeito ativo, unissubjetivo, praticado por uma ou mais pessoas, e instantâneo, né, assim que você suprimiu o pagamento ou o acessório, né, que não é o pagamento em dinheiro, é a obrigação de declarar, por exemplo, também estaria cometendo aí esse crime de sonegação tributária. É comum? Não, não é, né? Porque se a gente for pegar todo empresário que deixa de pagar o tributo, ele deixa de pagar de alguma maneira porque ele, né, intencionalmente deixou de pagar. É um tributo normal, mensal, que tem que ser pago por toda a empresa. Então, essa sonegação de contribuição previdenciária, ela é utilizada em casos mais extremos e muito mais voltados aí a compelir o empresário a pagar o tributo. Né? Uma sonegação aí, o crime de sonegação, ele não é tão utilizado porque, na verdade, o que o fisco quer, né, o que o INSS quer, é o dinheiro, é o tributo, e não levar o empresário para a prisão. Né? Então, não é comum ver aí o empresário ser colocado na condição de criminoso nesse aspecto penal. Né? Existe, sim, é previsto em lei, tem um certo volume, mas, na regra geral, esse crime aqui ele vai ele só é utilizado em casos mais extremos aí, em que há uma indicação muito clara da intenção do empresário não pagar esse tributo. Né? O dificuldade financeira, a crise e tudo mais não tem levado o Ministério Público a atuar, né, nessa seara de sonegação de contribuição previdenciária. Bom, além desse tipo, nós temos mais um, aqui no slide de número 9, falsidade documental previdenciária. Aqui a gente ingressa muito mais no âmbito do segurado, que tenta obter um benefício indevido. Né? Então, o que acontece é a pessoa que frauda um documento, né? Cria um documento inexistente ou manipula um documento para ser aproveitado. Né? Então, o que acontece? O objeto jurídico é a fé pública, aí, a veracidade dos documentos relacionados com a Previdência. Então, você apresenta uma declaração falsa, apresenta um relatório falso, enfim, falsifica algum documento. Enfim, são várias as formas aí de você manipular, né, a papelada para conseguir um benefício. É isso que vai
ser tutelado. Obviamente, exige-se o dolo, né? Ninguém falsifica nada sem querer, sempre há aí essa intenção da pessoa de obter aí um benefício para si de forma indevida. Né? Então, qual é a classificação? É um delito que você precisa fazer ou deixar de fazer, no sentido de você ver que está algo errado e não fazer nada. É um delito comum, pode ser cometido por qualquer pessoa. O detalhe é que quando é funcionário público não vai ter lá a causa especial de aumento de pena. É um delito material, né, há produção aí de resultado naturalístico, ou seja, o crime, né, o documento falso precisa estar ali materializado. É óbvio que o benefício previdenciário não precisa ser concedido em razão daquele documento. Né? Basta se pegar o documento fraudado, não precisa esperar o benefício previdenciário ser pago para depois, né, se caracterizar o crime. Não, é a falsificação em si suficiente aí para gerar essa penalidade. E é um crime doloso, assim como todos os outros. Um outro tipo penal, nós temos o estelionato previdenciário. Né? O estelionato previdenciário está lá no Código Penal, no 171, como todo estelionato, mas ele tem uma previsão específica com relação ao INSS. Né? Então, o crime de estelionato ele tem nos seus parágrafos algumas situações de aumento da pena. Esse aumento da pena é quando você visa aí, tentar, né, um benefício previdenciário criando, né, ou falsificando, ou utilizando-se de forma ardil aí, conseguir um resultado financeiro, uma vantagem financeira indevida em razão de um ato ilícito. Né? Então, o estelionato, quando voltado para buscar um benefício previdenciário, ele tem uma qualificadora lá no 171, no parágrafo 3º. Né? Então, o estelionato aí, ele depende da qualidade do agente que faz e comete esse delito. Né? Então, quando ele é praticado pelo próprio beneficiário, ou seja, o próprio segurado, é um crime permanente, né? Enquanto ele mantiver em erro o INSS, ou seja, ele mantém o benefício em razão daquele ilícito, ou quando praticado por um terceiro, né, para beneficiar um terceiro. Então, aí é um crime instantâneo, no momento em que é realizado aí, o crime. Né? Então, nós temos duas formas. Você pode cometer um crime para você mesmo ou você pode ajudar alguém a cometer esse crime. Né? Então, nós temos as duas possibilidades aí de estelionato previdenciário. Um crime comissível, ou seja, a pessoa tem que fazer algo, né? É um crime comum, qualquer pessoa, material, a hora que obtém a vantagem devida, né, próprio do estelionato, a necessidade da vantagem, é doloso e de forma livre. Né, não há nenhum método específico para seu cometimento. Né? Então, nós temos aí o estelionato previdenciário, e o grande detalhe aqui é obter a vantagem ilícita. Se a pessoa tenta dar o golpe e não consegue o benefício, né, não é caracterizado aí o estelionato, não houve a vantagem. Né? Então, nós temos essa ideia do estelionato, haveria só a tentativa de estelionato. Bom, outros crimes relacionados à Previdência Social, a inserção de dados falsos em sistema de informações. A gente sabe que o INSS, de modo geral, ele é todo pautado aí por um sistema informatizado, e uma forma de você burlar, né, esse benefício do INSS é você colocar informações falsas lá dentro. Né? Então, quem é que tem acesso ao sistema do INSS? O funcionário do INSS. Né? Então, aqui a gente tem um crime relacionado, né, ao funcionário do INSS, funcionário autorizado, que inserir, né, dados falsos, alterar ou excluir informações lá que não poderiam estar dentro do sistema. Né? Também temos aí uma pena de reclusão de 2 a 12 anos. Vejam, né, que nós temos aí uma penalidade bem grave para esse tipo de situação. São dois os objetos tutelados, a moralidade e o patrimônio público, né, especialmente aí a correção dos seus bancos de dados. O sujeito ativo é o funcionário público. Né, então é um crime aí necessariamente praticado aí pelo funcionário público,
designado, né, para aquela função, é a pessoa que tem acesso àquele tipo de sistema. Bom, é um delito comissivo, né, de mãos próprias, ou seja, só pode ser cometido pelo funcionário público. Formal, né, você não precisa terá o benefício previdenciário ser concedido para a pessoa, não, basta aí a pessoa manipular aquele sistema, já é cometido, é formal, doloso, como todos os outros, e de forma livre, não tem um método específico. Né? Então, inserção de dados falsos. E por último, né, o último exemplo que a gente coloca aí de crimes contra a Previdência Social, a modificação, a alteração não autorizada do sistema de informações. Né? Então vejam que, enquanto nós temos no item acima a inserção ou a exclusão de dados falsos, aqui a modificação, alteração não autorizada. Né? Então vejam que significa aí um crime no sentido de manter a rigidez, né? Manter aí a confiabilidade daquele sistema de informação. Né? Então é um delito de menor potencial ofensivo, é um crime aí que vai para o juizado especial, via de regra ele vai virar aí naquela suspensão condicional do processo. E o que ele significa, né? Quais são a classificação? É um delito comissivo, né? Você alterou lá sem ser autorizado. É um delito também próprio, porque quem tem acesso ao sistema é o funcionário público. Né? É um crime formal, basta a alteração, doloso e de forma livre, como todos os demais. Né? Então, esse rol aqui de crimes que eu coloquei para vocês hoje traz aí a maioria ou a grande os tipos penais que são diretamente relacionados e vinculados à previdência social. É óbvio que, né, exige aí, e aplica-se também toda a ideia de corrupção, de peculato, de tudo mais que envolve, né, a esfera pública e o agente privado. Também aqui são tipos criados para a Previdência Social e pensando, né, na rigidez do sistema. Então, esses são os tipos penais aí que a gente vê nessa aula, nessa apresentação. Bom, pessoal, com isso a gente encerra a aula de hoje. Né? Espero aí que todos estejam bem, todos estejam com saúde. Né? Espero revê-los aí na semana que vem. Espero também, né, com brevidade eu já possa passar aí o calendário de provas e como vai funcionar e tudo mais. Basta que a coordenação sinalize para nós professores. Ainda não houve nada nesse sentido, apenas a indicação de que esse semestre vai ser todo online, ou esse resto de semestre vai ser online. Não, provavelmente não teremos condições de voltar aí às aulas nesse semestre, presenciais. Então agradeço a paciência, sempre fico aberto a sugestões, né? Embora até agora não recebi nenhuma, mas enfim, fiquem à vontade de mandar qualquer e-mail aí para a gente poder avaliar. Então, fiquem com saúde, um grande abraço e até a próxima semana.